Finalmente, chegamos ao capítulo 6. Talvez você se pergunte, por que nós temos 5 capítulos falando sobre administração de igrejas e apenas um falando sobre plantio de igrejas? Por uma razão muito simples. Porque o plantio de igrejas tem acontecido na Igreja Quadrangular desde o seu primeiro momento, desde o primeiro instante. A administração, sim, com toda essa gama de recomendações, de diretrizes a ser observadas, de mudanças, isso é mais recente. Estamos aí há 9 anos, 10 anos trabalhando com isso. Mas o plantio de igreja, da Igreja Quadrangular acontece desde o dia 15 de novembro de 1951. Falar de plantio de igrejas na Quadrangular é algo muito interessante quando sabemos que essa instituição possui quase 8.000 igrejas no Brasil. E isto sem falar nas agências de evangelização. Lembra? Congregações, pontos de pregação, células e outros. Porém, é preciso que diferenciemos plantio de igrejas e evangelização. Nós conhecemos muito bem o que é evangelização, mas evangelização é diferente de plantio de igrejas. E o que é evangelização? O que é o evangelismo? O evangelismo acontece quando levamos Cristo a um indivíduo, podendo esse guardá-lo para si ou anunciar para outros, dependendo da forma como é realizado. Já no plantio de igrejas, o propósito é diferente. Nele apresenta-se Cristo a indivíduos, em uma área definida de relacionamentos que se fortalecerão em uma comunidade a qual deve ser capaz de prover ensino da palavra, ambiente para a oração e comunhão, e levá-los a apresentar Jesus a outros. Então perceba que há uma diferença grande entre simplesmente o evangelismo e o plantio de igrejas. E plantio de igrejas também está relacionado ao cumprimento da grande comissão. Primeiramente, o evangelho era anunciado aos indivíduos, seguindo-se conversões. Posteriormente, era apontado um líder que permanecia no local, sendo implantado assim uma igreja. Logo, podemos ver que as igrejas locais, já no Novo Testamento, como postos avançados do evangelho. Dali, outros saíram e fundaram outras igrejas, sempre no mesmo modelo: evangelismo e implantação de novas igrejas. Nesse aspecto, temos exemplos notáveis de plantio de igreja da Igreja do Evangelho Quadrangular. E isso pode ser visto em vários estados. Exemplo, estado do Pará, onde o modelo de células tem sido muito bem usado e tem fortalecido a igreja de uma maneira assim maravilhosa. Algumas cidades do interior paulista, como Araras ou Limeira, usam o sistema de congregações e também tem dado muito resultado nessas duas localidades. E o que a Bíblia diz, a respeito do plantio de igrejas? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Uma análise da igreja cristã desde a sua origem, passando pelos apóstolos e mais especificamente pelo ministério do apóstolo Paulo, revela uma clara estratégia de plantio de igrejas como estratégia de implantação do reino de Deus. Isso aparece de forma muito clara nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Fora isso, nós podemos perceber ainda alguns elementos que aparecem no Novo Testamento que contribuíram, que mostram a importância da igreja local, do plantio de uma igreja local para a extensão do reino de Deus. E as sinagogas são um exemplo disso. Mas o que tem a ver as sinagogas com o plantio de igrejas? Simples. As sinagogas exerciam um papel semelhante ao das igrejas locais, e a sua influência sobre o mundo antigo foi um dos fatores determinantes para a implantação do evangelho. O que podemos concluir, portanto, é que a implantação do evangelho está relacionada de forma indubitável ao plantio de igrejas no mundo. Você pode ler aí no livro-texto todo o contexto do surgimento das sinagogas e como elas influenciaram o mundo e se tornaram um dos elementos usados por Deus para preparar a sociedade da época para que o evangelho chegasse num ambiente adequado para o seu crescimento. Além disso, podemos ver plantio de igreja na estratégia paulina. Veja o que diz o missionário Ronaldo Lidório acerca desse assunto. O apóstolo Paulo, mais do que qualquer outro, observou a necessidade de não apenas evangelizar as áreas distantes, mas plantar ali igrejas locais que viviam Cristo e falassem do seu nome. Paulo usa as expressões plantar,
em textos como 1 Coríntios 3, do 6 a 9, 9 e 7, versículo 10 e ainda o versículo 11, usa a expressão lançar alicerces, Romanos 15, 20, 1 Coríntios 3, 10 e dar à luz, 1 Coríntios 4, 15, ao se referir ao plantio de igrejas. Bowers defende que Paulo, ao afirmar que proclamou o Evangelho de Cristo de forma completa, lá em Romanos 15, 19, se referia que igrejas haviam sido plantadas em toda aquela região. O'Brien, concordando com Bowers, expressa que proclamar o Evangelho para Paulo não se resumia simplesmente à pregação inicial, ou colheita de alguns frutos. Incluía toda uma série de atividades ligadas ao amadurecimento, ao fortalecimento dos convertidos, com o intuito de estabelecê-los em novas igrejas locais. E no início do capítulo eu disse que o plantio de igrejas é uma realidade na Quadrangular. Como? Na Igreja Quadrangular temos alguns modelos de plantio de igrejas, e até mencionei, né? O caso do Pará, o caso de Limeira e de Araras, né? O principal meio conhecido da Quadrangular é a obra nova. E as obras novas são mais ou menos 50% das igrejas locais dentro da Igreja Quadrangular. Porque é assim que os nossos pastores costumam iniciar e implantar uma igreja nas localidades ainda não alcançadas por essa instituição. E quais seriam os critérios bíblicos para o plantio de igrejas? De acordo com o missionário Ronaldo Lidório, que citei há pouco, o missionário presbiteriano, membro da missão Amém, 3 critérios são extremamente relevantes do plantio de igrejas. E quais são eles? Primeiro, o plantio da igreja deve ser definido pelo poder e desejo de Deus em salvar vidas. Segundo, o plantio da igreja deve ser definido pela fidelidade às Sagradas Escrituras. Terceiro, o plantio da igreja deve ser uma ação definida pela sua proclamação do Evangelho. E também relacionado ao plantio da igreja tem a questão da contextualização. O que seria contextualização? As nossas igrejas produzem muitas coisas, porém a maioria dessas coisas que produzimos, desde a pregação até os cânticos, desde os modelos de reuniões até os templos, são feitos para quem está dentro e não para quem precisa achegar-se. Ou seja, as pessoas que estão fora, na maior parte das vezes, não entendem os nossos cânticos, não entendem até mesmo as nossas pregações. Olha, leia o texto que está aí no seu livro agora. Pega um tempinho, faça a leitura desse texto. Ele ilustra isso que eu acabei de falar de uma maneira assim, muito clara. Infelizmente, parece que a maioria dos pastores, e por favor, não estou falando de pastores quadrangulares, estou falando dos pastores em geral, está profundamente engessada pelos paradigmas, tradições do passado, e não consegue realizar um trabalho contextualizado em sua comunidade. Somente conseguimos ficar repetindo os padrões. Ah, mas será que nós temos que contextualizar tudo? Não. Existem erros modernos e riscos nessa questão de contextualizar a pregação, a mensagem, o evangelho. Na contramão do pensamento exposto acima, na introdução, e até no texto que vocês acabaram de ler, temos outras igrejas que se preocupam em contextualizar o evangelho para os seus vizinhos. Porém, estão caindo em outro extremo, correndo outros perigos e riscos. Nós temos que tomar muito cuidado ao contextualizar a mensagem da palavra. Existe o perigo político, existe o perigo pragmático, existe o perigo sociológico. O perigo político ocorre quando nós tentamos forçar o evangelho, uma cultura e não o evangelho a um povo. Isso aconteceu na África, por exemplo, onde os que chegaram para levar o evangelho ali eram europeus e apresentaram um Cristo loiro de olhos azuis. Não estou dizendo que ele não pudesse ter, não é isso. Mas quem disse que ele era assim? Por que o Cristo não podia ser um moreno? O evangelho que chegou ali foi o evangelho ou uma cultura europeia? Coisa para a gente pensar e estudarmos a respeito. Mas as Escrituras trazem exemplos claros, simples, né? E estão repletas de exemplos de mensagens contextualizadas, pregadas pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus Cristo. Podemos perceber claramente que Paulo não abriu mão em momento algum da verdade do Evangelho, mesmo quando isso quase lhe custou a vida.
mas Paulo sempre procurava pregar uma mensagem contextualizada. Um exemplo clássico de como Paulo usava a contextualização aconteceu em Atenas. Lembra-se do que aconteceu lá no Areópago? Quando Paulo foi levado pelos filósofos aí para que queriam ouvir a mensagem dele? Como ele introduziu a palavra? O altar do Deus desconhecido. Ele usou um item da cultura religiosa daquele povo para introduzir o evangelho entre os gregos. Isso é contextualizar de uma forma bíblica, sem ferir o evangelho, né, e abrindo caminhos, né, abrindo fronteiras novas para a pregação, para o reino de Deus. A plenitude dos tempos é um exemplo divino de contextualização. Quando vocês estudarem história da igreja, estudarem nos capítulos iniciais dessa disciplina, certamente vão estudar a plenitude dos tempos. Aí você vai perceber um trabalho detalhado de Deus no mundo, preparando esse mundo para receber a maior das mensagens, Jesus Cristo, né, que se entregou por nós. Critérios bíblicos de contextualização. Contextualizar o Evangelho é traduzido de tal forma que o senhorio de Cristo não será apenas um princípio abstrato ou uma mera doutrina importada, mas será um fator determinante de vida em toda a sua dimensão e critério básico, em relação aos valores culturais que formam a substância com o qual experimentamos o existir humano. Princípios e estratégias para o plantio de igrejas. Se a igreja local é um posto para a expansão do Evangelho, então urge que tais locais sejam saudáveis e prontos para realizar a sua tarefa. Ou seja, depois de plantada, essa igreja precisa se desenvolver adequadamente e de forma saudável. E aí entrando na questão do desenvolvimento da igreja. Tá? Ou seja, qual deveria ser o desenvolvimento natural desta igreja? Quem quer edificar a igreja no poder do Espírito Santo não pode ignorar os princípios de Deus. O desenvolvimento natural da igreja é uma declaração de guerra contra a tentativa de fazer crescer a igreja por suas próprias forças. Ou seja, aqueles que creem e que ensinam o desenvolvimento natural são pessoas contrárias a pessoas que tentam fazer de tudo para a igreja crescer, exceto aquilo que deveria de fato acontecer. E aí entram alguns dados importantes, por exemplo, as marcas de qualidade. Quais seriam as marcas de qualidade de uma igreja que atestam que o seu desenvolvimento está acontecendo de uma forma natural? Primeiro, liderança capacitadora. Líderes que estão preocupados em gerar outros líderes. Segundo, ministérios orientados pelos dons do Espírito Santo. Terceiro, uma espiritualidade contagiante. Quarto, uma igreja local com estruturas funcionais. 5, culto inspirador. 6, grupos familiares. E aqui uma observação, grupos familiares, eles se encaixam perfeitamente nas agências de evangelização. Lembra-se disso? 7, evangelização orientada pelas necessidades. Será que nós estamos levando uma mensagem que encontre eco nas necessidades do povo, daqueles que nos rodeiam nos nossos bairros? 8, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Nenhuma destas marcas de qualidade pode faltar numa igreja que deseja o crescimento. E aí nós temos alguns princípios da natureza que nos ensinam muito sobre o crescimento da igreja. Muito do que foi publicado até hoje sobre o tema crescimento da igreja está mais próximo de um robô do que de um modelo de organismo. E o que a natureza nos mostra como princípios de crescimento? Interdependência, multiplicação, transformação de energia, efeitos múltiplos, simbiose, ou seja, organismos que vivem, as diferenças um do outro provocam a vida, né, e não a morte, não é parasitismo. E funcionalidade. E chegando muito próximo de fechar o nosso capítulo, aqui, fechando o nosso capítulo, é importante dizer que grande parte desse material sobre o plantio de igrejas foi cedido graciosamente pelo missionário Ronaldo Lidório, né? Que nós extraímos ali algumas informações e adaptamos para a nossa realidade. Isso foi a administração da igreja
Isso foi o plantio de igrejas, uma matéria muito importante na Igreja Quadrangular dos últimos tempos. Alunos, professores, líderes. Leia, estude, tenha esse material sempre à mão. E ao assumir a liderança de uma igreja ou de um departamento, tenha cuidado de fazer valer não só a parte espiritual, mas também a parte administrativa. Você não precisa saber todas as coisas. Nós temos hoje na estrutura quadrangular a figura dos contadores. Você pode contar com a Secretaria Estadual de Administração e Finanças, com a Secretaria Geral de Administração e Finanças. Estamos ali todos os dias e prontos a ajudá-lo. Tá? Na parte espiritual, sabemos que você já sabe o que tem que ser feito. Na administrativa, se você não sabe, conte conosco. Conte com o Conselho Nacional de Diretores. E importante também dizer que nossos sites estão abertos para o seu acesso, para a sua consulta. E ali você pode ter todo o auxílio para exercer um grande ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus te abençoe.